Shalom, meus amados, calorosa saudação a todos os presidentes, vice-presidentes, todos que compõem os presbitérios locais em cada INSEGEC no Brasil e no mundo. Um caloroso shalom para todos os discípulos que formam a INSEGEC. Esta é uma palavra apostólica para toda a Igreja Nacional do Senhor Jesus Cristo. Hoje, 1º de junho, estamos dando início à porta da fidelidade. E não apenas isto, nós estamos em 21 dias de jejum e oração pela pátria brasileira, como preparativo para a comemoração do nosso 31º aniversário. Eu estou hoje na INSEGEC em São José dos Campos, onde vim ministrar, depois de ter estado o dia de ontem, todo dia, num jejum coletivo com o nosso Conselho Apostólico, com a diretoria executiva, e a partir do meio-dia com presidentes e vice-presidentes das igrejas locais, que participaram conosco de um momento bastante intenso de intercessão por vários aspectos do Brasil e também uns pelos outros. E ali tomamos a decisão de que às 6 horas da manhã, ao longo destes 21 dias, teremos uma live de intercessão liderada por um dos membros do Conselho Apostólico. Alguns gravarão antes, outros gravarão online, mas às 6 horas da manhã estará disponível. E se você não pode participar às 6, poderá participar em outra hora, porque tudo estará lá em nossos canais e também nos nossos links de presbitério e a Igreja Mundial e também o Conselho Apostólico. Eu quis, agora depois do culto, vir à sala onde nasceu, vamos assim dizer, a INSEGEC. Eu estou exatamente aqui no que eu chamava de salão nobre, exatamente sentada no mesmo lugar em que estava no dia 28 de março de 1994. Estávamos aqui à mesa, eu tinha pastor Júnior e pastora Yelane, e haviam sido batizados 2 jovens seminaristas católicos que se encontraram com Jesus através do programa de televisão A Palavra da Fé e que foram batizados pelo pastor Júnior, e Deus nos ordenou que nós ministrássemos a ceia. E é exatamente aqui neste lugar nós estávamos adorando antes da ceia, na viração do dia. E os 2 estavam sentados à frente, quando no meio da adoração Deus falou: declara aberta a igreja e recebe-os como membros. Aqui no salão estava a Raquel, estava a Ana, estava um casal que veio de Goiânia, Sirlene e Vicente, e também, além de Júnior e Elane, estava sua mãe e seus filhos. Também uma secretária minha. E naquele momento, quando Deus diz, recebe-os como membros, eu disse: Senhor, preciso de uma palavra, e veio a palavra, o Espírito vos guiará a toda a verdade. Como Raquel havia me dado a carta de transferência dela, ela disse no começo do ano que Deus disse para ela pedir a carta da Igreja Presbiteriana em Aracaju e se submeter a mim. Eu até estranhei e disse: Senhor, o Ministério Palavra da Fé não é igreja. Mas eu peguei aquela carta e coloquei na Bíblia da minha ordenação como pastor e disse: bem, eu tenho uma ovelha. Naquele dia eu chamei Raquel para se sentar ao lado dos 2 rapazes e eu disse: a igreja está nascendo com 4 membros, vocês 3 e eu. Aí foi quando Ana pulou lá, dizendo que Deus tinha mandado pedir a carta lá da Bahia, e também Elane disse: eu sou parte, todos aqui se uniram. E aqui neste local nasceu a igreja. É sempre bom voltar ao lugar onde primeiro Deus falou. Não foi planejado. Não foi planejado, são aquelas coincidências do Espírito que nós vemos, porque aqui eu estive e fiz a última live dos 40 dias de jejum, eu vim aqui. Vim de propósito, porque Deus colocou no meu coração, já que eu estava em São Paulo, vir a São José dos Campos e fomos à cave de oração
estivemos ali orando e ministramos a ceia do Senhor aqui, como naquela altura ministramos a ceia do Senhor. Ontem tomamos a ceia coletivamente e naturalmente cada um estará ministrando a ceia ao longo destes 21 dias. Então, a partir deste lugar, queremos convocar a você, todo aquele que é parte da INSEGEC em qualquer parte do mundo, para se unir a nós nesta intercessão pelo Brasil. A igreja nasceu no meio de muita intercessão pelo país. Todo mundo foi chamado para jejuns de 21 dias. O jejum de 21 dias é contra principados. E era jejum sério mesmo. E você vai perguntar qual é o tipo de jejum. Nós não estamos falando qual é o tipo, porque queremos que você consulte o Espírito Santo e cada um faça aquilo que está no seu nível de fé e também de saúde. Tem pessoas que não podem estar sem alimentação, mas cada um faça o que Deus colocar no seu coração, mas tenha um tempo de algum tipo de jejum e oração e intercessão. Os pedidos de oração estão sendo liberados nos canais, para que possamos interceder, mas sobretudo intercedendo com aquele que estará dirigindo a oração do dia, e além disso você pode estar intercedendo por outros assuntos que não são mencionados naquele dia, mas que o Espírito Santo coloca em seu coração. Para culminar tudo isto, no dia 21 de junho, que é um sábado, às 9 horas da manhã, todos estão sendo convocados para estarem congregados nos templos das igrejas locais. Ali haverá transmissão do culto de celebração a partir do santuário da INSEGEC em São Paulo. Eu estarei ali e a partir dali estarei ministrando. Este é um tempo glorioso em que esperamos que o Espírito de Deus se mova de uma forma extraordinária. Queridos, a INSEGEC nasceu com um chamado forte, um chamado profético, um chamado apostólico, um chamado para gerar a redenção da nação. Por isso, o nome Igreja Nacional do Senhor Jesus Cristo não significa que é só o Brasil. Significa que onde esta igreja estiver, em qualquer nação, ela tem que entender que ela foi levantada para a nação. A visão da nação, a paixão pela nação, o amor pela sua nação e a intercessão pela nação tem que ser algo fundamental em cada INSEGEC, em cada parte do mundo. Nós não queremos atingir apenas o território onde nos reunimos. Pelo contrário, queremos transcender os limites e penetrar a área espiritual, afetando toda a nação. Uma intercessão profética. Então a nossa oração é que a nova geração que não participou daquele fervor, daquele entusiasmo, daquela intensidade de jejum, possa encarnar esta identidade insejequiana de guerreiros de oração, batalhadores do reino, apaixonados pela redenção da nação, ver os perdidos redimidos, ver uma nação inteiramente transformada. E o momento é crucial para nós. Crucial. Por quê? Porque muito território que foi ganho no passado foi perdido. É como se a igreja tivesse aberto mão das suas armas espirituais. E a nova geração que já recebeu tudo feito, que não conheceu os tempos de guerra, nem entende o que é que tem que fazer. E o diabo aproveitou essa situação e entrou de caras, trazendo a feitiçaria, trazendo a idolatria, e nós temos um Supremo Tribunal, temos um Congresso inoperante, temos injustiça. A justiça saiu dos nossos tribunais e os nossos governantes fazem pactos que não deveriam fazer e vão decretando contra Deus e leis que surgem contra os valores judaico-cristãos. Nós precisamos uma mudança no executivo, no legislativo, no judiciário. E isso não virá se nós não entrarmos verdadeiramente neste espírito de arrependimento. Arrependimento por identificação. Os pecados nacionais afetam toda a comunidade, afetam a nós. E nós somos responsáveis. A Bíblia é muito clara. Se o meu povo, quando nós vemos a nossa nação em tantos problemas espirituais, temos que entender
a palavra de Deus. Se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar, não é o governo que vai se humilhar, não são os tribunais que vão se humilhar, é o meu povo que se chama pelo nome, se humilhar e orar e se converter dos seus maus caminhos, então eu verei do céu, sararei a sua terra. Nós precisamos entender que temos que entrar nesse período de 21 dias de humilhação, de jejum, de dores de parto, de arrependimento por identificação, entregues inteiramente nas mãos do Espírito Santo, para que o Espírito Santo nos use como canais das suas próprias intercessões. A verdadeira intercessão que toca os céus, que funciona, é aquela que nasce no coração de Jesus. Ele compartilha com o Espírito Santo compartilha conosco, em nosso espírito humano recriado, e nós então entramos em concordância, em sintonia com Jesus e com o Espírito Santo diante do Pai. Assim Deus vai agir. Então, meus amados, desde São José dos Campos e da sala onde o Espírito Santo nos falou, deste lugar, desta atmosfera, onde tantos comandos recebemos dos céus, onde tantas gravações foram feitas e liberadas para a televisão, para o vídeo, para o cassete, neste lugar onde tanta oração, tanta guerra, tanto decreto foi proclamado na cave de oração, neste lugar onde tudo começou como em Segeque, embora em Segeque seja a extensão eclesial do ministério Palavra da Fé, mas significa que nós já nascemos com uma vocação, nós herdamos desde os dias do ministério Palavra da Fé, porque é a mesma visão, então que esta visão domine a todos nós, adoradores, santos, intercessores proféticos, verdadeiros guerreiros de oração, bocas de Deus, canais dos oráculos divinos e porta-vozes do que vem do trono, e deixemos-nos ser usados pelo Espírito Santo neste tempo e no dia 21, todos juntos, como um poderoso exército em intercessão coletiva. É um poder extraordinário, você não pode imaginar como existe um poder na coletividade. Um de vós perseguirá 1000, 10 de vós a 10.000, e é uma proporção geométrica, é multiplicação geométrica. Deus atende. Quando olhamos para Atos, a igreja se reúne em oração, treme o lugar, Deus reveste a todos de autoridade, de poder, de ousadia, e assim o Espírito continua a sua obra. Receba da minha parte a expressão do meu amor, do meu carinho por todos vocês, do meu zelo em Cristo. O meu desejo é que todos nós cresçamos a cada dia na semelhança de Jesus e que Ele olhe para nós e tenha alegria e possa dizer: Tu és meu filho amado em quem tenho prazer, Tu és minha filha amada em quem tenho prazer. Então que a graça inaudita do Senhor Jesus Cristo, o amor indizível do nosso Deus e Pai e a maravilhosa comunhão do Espírito Santo montem guarda na sua vida, no seu pensar, no seu sentir e no seu querer todos os dias da sua vida.